Se alguém falasse para você da sua família sobre os tempos do fim, ou sobre alguma eminência perto de acontecer na sua história, na sua vida, você daria crédito? Vamos de Bíblia nessa oportunidade, saudando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui com a lição do número 2, o fim vem. O texto áureo diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Verdade prática: o atalar de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que o inevitável juiz divino aproxima. Então está aqui o início, que o profeta, o textual fala sobre o despertar de Deus para com o profeta, e diz que o profeta está agora com o dever de anunciar, Deus, que está vendo tudo, passa para o profeta, o Senhor está no alto, no controle de tudo, e ele vê, e agora diz o profeta. Tem coisas que o profeta talvez nem esperasse isso, mas Deus estava anunciando para ele dizer isso, Então, o leitor bíblico em classe vai dizer: depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos. Trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo chegado, o dia da turbação e não da alegria. Sobre os montes, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberás que eu, Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, e veio a tua ruína, já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. Eita! O Senhor está irado, E o que temos aqui? Nós temos aqui uma lição que vai nos alertar para os tempos presentes, porque vamos voltar no passado para saber o que Deus disse antes de destruir aquelas nações. A introdução vai dizer: a lição dessa semana tem como propósito analisar o capítulo 7. Está tudo no capítulo 7, o texto da lição que estamos mencionando e que está descrito no capítulo 7 de Ezequiel. Estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá conta de todo o ato do ser humano. Como cristão, estamos conscientes dessa realidade espiritual futura. Então, um dia Deus vai pedir conta da minha e da sua vida. Podemos praticar o que quisermos aqui e escolhermos ser o que quisermos ou seguir a quem quisermos, mas só tem uma coisa: um dia a vida vai parar. E quando parar, estamos sujeitos ao juízo, e o juízo de Deus. E aí, como diz aqui, vai vir o juiz sobre as nações, e aqueles que não passaram por o juízo, por essa consequência das tribulações e das guerras, após morrer, vai encontrar com o Senhor. O dia do juízo está marcado, não tem quem escape, Então, há um desejo
né, no ser humano, de buscar algo para si. Então isso é o que leva a entendermos que precisamos realmente de Deus, né? Então, no geral, nos revela uma série de fatos que mostram uma impiedade generalizada de corrupção política, práticas, violência contra pessoas indefesas, expansão de poderes paralelos que escravizam pessoas debaixo da renda nas comunidades periféricas das cidades, generalização da cultura, da pornografia, naturalização do aborto e etc. A Bíblia mostra que Deus Todo-Poderoso não está alheio à cultura do pecado dos seres humanos. Ele não dorme. Então, toda essa ideologia que possa surgir, que possa ser pensada, toda aquela questão humanista que possa ser trabalhada e vivenciada no contexto social presente e na história passada, Deus vai entrar em julgamento com tudo isso, né? Então, é dever nosso estarmos alerta ao que a palavra de Deus diz, né? Então, porque o pecado, né, tem consequências profundas no mundo, né? E esse quadro do capítulo 7 vai falar muito sobre essa questão da desobediência, que é algo que Deus entra em julgamento com o homem. Então devemos ter, em primeiro lugar, a palavra do Senhor, para estarmos entendendo como foi as gerações, como passou, como Deus julgou, o que Ele disse que vai fazer, porque o que Deus certamente fala irá acontecer. Então, o juiz divino, introdução, juiz divino, descreve o discurso profético, capítulo 7, endereçado à terra de Israel. Terra de Israel. Então, Israel foi dividido, né? Como já foi falado, Israel foi dividido nas 10 tribos. Tribo do norte já tinham sido levadas cativo, e agora Judá, tribo do sul, estava chegando o juiz. E o que o Atalaia está fazendo? Está avisando para eles que o juiz agora é chegado, não tem mais oportunidade, é eminência. Deus já preparou o castigo para aquele povo, e como Deus ia fazer, agora revela ao profeta. O próprio profeta está lá no meio dos cativos, foi levado junto, e Deus revelou a ele, escolhe ele e revela a ele o que vai fazer e como será, né? Então, a profecia vai dizer isso. Então, o evangelho que pregamos vai mostrar isso para as pessoas, para você, que o fim vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Aqui está se referindo à terra de Israel, mas o texto vai dizer que não é só a terra de Israel, né? Vai dizer que isso tem uma consequência global, até os confins da terra. Essa mensagem vai ser pregada e essas coisas vão acontecer. Não está se referindo aqui apenas para a história de Israel, mas a Bíblia está relatando algo para toda a humanidade, e que chega os tempos do acerto de conta com Deus, né? Então, a introdução de Ezequiel introduziu a profecia como forma usual dos profetas, que ele vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor veio sobre ele. Então, por que os profetas diziam isso? Diziam isso como segurança, como afirmando que Deus estava falando aquilo. Porque se você fala algo que Deus não falou, Deus não tem nenhuma responsabilidade, porque ele disse para Jeremias que tem responsabilidade com a palavra dele, de cumprir aquilo que ele disse, aquilo que ele escreveu. Então, o que está escrito aconteceu, que já aconteceu, e o que não aconteceu vai acontecer. Então, a eminência para a terra de Israel, né? Então, vai dizer que há um controle de Deus, e aquilo que está apressado, a eminência tinha pressa, Deus tinha pressa de resolver, porque chegou o dia. Então, muitas vezes parece que está tudo normal, tudo tranquilo. Você vê aí as religiões, os satanismos, os luciferianos e toda ideologia maligna,
né, que se acham normal, e falam numa normalidade tão assim, que parece que o Lúcifer e o satanismo parece serem uma coisa bem normal. Se fala e ninguém nem se preocupa com isso. Mas o que eu estou vendo é que o povo está servindo diretamente a Satanás, diretamente fazendo acordos. Então, para onde vai a pessoa que está fazendo esse acordo direto, trabalhando para Lúcifer? Vai provocar a ira de Deus e vai vir mais na frente o que veio para Israel, a destruição. Então, não se iluda, porque o tempo vai chegar e o juízo de Deus vai vir também sobre a nação a qual nós vemos acontecer isso, né? Então, a ira divina é sobre o povo de Israel, no seu próprio território, mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Em qual canto da terra nós estamos? Né? Então nós estamos em um canto. E esse fim vai chegar para nós também. Se a minha pessoa não alcança, né? Mas tem um juízo final para todos. Né? A Bíblia diz que o castigo vai vir para todos. E os que estão na terra vivos passam por isso, né? E depois passará também no juízo final. Então nós percebemos que é algo sério, né? Algo sério. A iminência do fim. Esse advérbio aparece no versículo 8, acrescentando a palavra depressa. Deus tem pressa de resolver isso. Então o profeta estava relatando isso, porque não é que Deus tinha pressa em fazer isso com o povo, mas é que o pecado do povo de dias, de anos, né, séculos, já vinha continuando, sendo programado. E Deus avisando, e os homens repetindo. Deus avisando, e a humanidade dizendo que Deus não vai fazer, que isso não acontece, né? Como se percebe hoje, em muitas ocasiões. Se diz não existe Deus, e falam também da sua palavra, né? Então isso vai acumulando e Deus vai notando. Chega um dia que ele diz, chegou a hora, eu tenho pressa. Então o que ele disse naquele momento para Israel é que chegou a hora, eu tenho pressa. Então um dia Deus vai falar, vai chegar o momento em que a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse assim, que aquilo só o Pai sabia. Então vai chegar o momento de Deus dizer, chegou a hora, né? Vou entrar em julgamento com os moradores da terra nesse tempo, né? Então isso aconteceu para Israel, acontecerá no mundo atual, no dia que Deus assim determinar, né? Então o dia da ira e da destruição estava bem próximo dos israelitas. Sua rebelião contra Deus terminaria abruptamente quando ele os castigasse pelas suas abominações. Então, as abominações das nações, de servir a outros deuses, que vem lá da Torre de Babel, adoração aos ídolos, e passa pelo Egito, e passa por os reinos das nações, as nações que Ezequiel na lição primeira fala que ele ia pregar para outras nações que tinham deuses, servindo a outros deuses e provocando a ira ao Senhor. Então, nesta lição, o fim vem, Deus está somando tudo isso. O que nós temos na vida para trás, algo que aconteceu, que você fez, que Deus tem notado lá, né? Como foi que os reis fizeram, que as nações fizeram, e Deus notou lá, e você não se arrependeu. Então, vai chegar o dia que Deus vai cumprir aquilo, porque Ele é justo juiz. Então, a sentença de uma questão pode ficar lá
debaixo da papelada por muitos anos. Mas um dia o juiz pode chegar lá e puxar e olhar e dizer: vou cumprir isso aqui. Então assim é Deus. O passado, que a gente acha que está no passado, está na presença de Deus. Deus está vendo tudo. Então chega um momento que ele diz: chegou a hora, agora eu vou executar isso aqui, né? Então chega o dia da sentença, a eminência, o recado, a ligação, avisa para eles que eu vou entrar em juízo, né, com Israel. Então, sobre o fim, no 2, né, segundo ponto, a palavra fim no hebraico, fim, destruição, ruína, morte, condenação, né, trata-se de um substantivo usado no contexto de julgamento, quando Deus julgou as nações lá em Gênesis 6, né, 6 e 13, vai falar, né, daquilo que Deus tinha programado e que eles não poderiam, não tinha mais como escapar. Chega um momento que dos tempos de Adão e Eva até chegar o dilúvio, teve muitos anos. Noé pregou. Antes de Noé, né, teve quem pregasse, né? Enoque pregou e outras pessoas serviam a Deus, porque a linhagem de Sete vinha servindo a Deus. Então chegou até Noé, passou 120 anos, mas o povo não deu crédito. Então chega um momento que ele diz: Noé, entra na arca, que eu vou cumprir o que eu tenho dito. Então o fim vem sobre as nações. Amós também pregou, o profeta Amós também usou a expressão, né, que viria o julgamento de Deus. Então por que eu dou crédito à palavra de Deus? Porque eu estou vendo que aconteceu, está acontecendo, que vai acontecer. Então dê crédito à palavra de Deus, que vai acontecer. Então as repetições das expressões: vem o fim vem, agora vem o fim, né, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a atenção de Ezequiel, como a atalaia de Israel, tenha sido causada pânico nos destinatários original. Os profetas, durante os séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e o pacto do Sinai ao arrependimento. E agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Então as palavras: vem o fim vem, Jesus voltará, breve o Senhor está aí, é apenas aviso da parte de Deus para as nações passadas e para as nações presentes. Pregamos a palavra dizendo: se o Senhor não vier, tal dia vamos fazer isso, né? Por quê? Porque estamos esperando essa iminência a qualquer momento da volta de Cristo. Então aqui esse povo era conhecedor da lei de Moisés, mas ninguém estava mais preocupado, porque as novas mentalidades, as novas gerações, as novas ideologias vão corrompendo, né, a esperança e a fé, e o povo vão esfriando, dizendo: mesmo, não acontece não tem não. Assim nos dias atuais, as ideologias de gêneros, a normalidade de tantas religiões, né, como já falei, vai começando a você pensar que o mundo é só dos homens. Deus não existe. É os homens quem diz, é os homens quem comanda. Quando você mesmo sabe, que você percebe pessoas servindo a Lúcifer. Se tem Lúcifer, tem o Senhor. Se tem o Espírito das Trevas, tem o Espírito Santo. Se tem o caminho do mal, tem o caminho do bem. É fácil discernir. Agora precisa discernir e tomar uma atitude, direção, né? Porque não tomar direção, aí quando diz assim: o fim chegou o fim, o povo ficou preocupado. Mas Deus já tinha levantado alguém para vir fazer o julgamento na terra, né? Porque Deus, ele é tão soberano que ele não precisa
vir falar com você porque Ele tem quem fale. Ele não precisa vir fazer juízo porque Ele tem quem faça. Ele não precisa vir desmanchar o que Ele fez porque Ele tem o seu controle para destruir quando quiser e como quiser. Ele não precisa vir no mar, não. Ele só precisa dar as ordens, porque Ele tem o controle, tem o ferrolho do mar, as portas do mar, onde Ele botou, isso aqui, ó, tuas ondas só vêm até aqui. Mas no dia que Ele quiser que o mar invada, cubra qualquer cidade, é só Ele tirar o ferrolho e abrir a porta, que o mar faz o efeito. Então Deus tem o controle sobre tudo. Sobre tudo. Se quiser botar fogo, Ele bota fogo em tudo, de um momento para outro, né? Então o fim vem e nós não podemos escapar, porque o soberano está no alto e sublime trono e de lá Ele controla toda a terra, né? Então, as repetições da sentença, dos versículos 4 a 9, estão repetidas. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo, anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Então, o que Ezequiel estava pregando para o povo? Por causa da abominação, a idolatria que estava grande. Dentro do templo do Senhor estava a idolatria. Então, dentro do nosso contexto que servimos a Deus, está chegando pessoas que querem servir a Deus, mas com outro objetivo. Você quer servir a Deus, mas não quer obedecer ao Senhor. Você quer apenas estar ali presente, mas o seu coração está no mundo, a sua roupagem é do mundo, o seu pensamento é mundano. Então, Deus está dizendo que na casa dele, no templo de Jerusalém, estava sendo profanado e Deus ia sair. Agora Deus ia sair do templo. Então, quando o Espírito Santo sai do homem, faz igual a Sansão. Quando ela despertou os filisteus em seu obter Sansão, ele disse: sairei como dantes e vencerei. E a palavra vai dizer: ele não sabia que o Espírito Santo, ou seja, a força que o Espírito dava a ele, a manifestação de Deus sobre ele, para dar aquela força, não estava mais com ele. E quando ele tentou pegar os homens, ele era um homem normal. Os homens pegaram ele, prenderam e cegaram ele, através da chapa quente. Então Deus, ele tem o controle. Ele está avisando para as pessoas, ele está avisando para nós, avisando para o mundo, Essa é uma advertência. O fim vem, até mesmo sobre o nosso pensamento, a arrogância, dos reis, do rei da Babilônia, de Alexandre o Grande, de Faraó, a arrogância de todo esse povo. Cadê? Onde está esse povo? O fim veio sobre eles. E muitos deles está escrito na palavra de Deus para mostrar para nós que o fim vem sobre a história, sobre a vida, sobre os reis e sobre nações. Então o fim vem. Esse ponto 2 aqui é muito forte, porque ele vai trazer, dizendo que a soberba vai cair, a adoração aos ídolos vai cair. Então, aquilo que você colocou no lugar de Deus, Deus vai derrubar, e você vai entender que Ele é o Senhor. O capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido da destruição total no fim. Então, no fim, quando Deus chama o homem para o acerto de conta, Ele vai mostrar tudo que o homem fez, e o homem não vai ter como escapar. Então, por isso a palavra de Deus diz: se avisarmos ao ímpio da sua maldade de se converter, no dia ele vai estar convertido, mas se não, ele vai, o que ele já fez para Deus e depois ele desistiu, não vai cobrir. Aquilo que ele fez de bom não vai cobrir, não vai dar continuidade. Aonde ele parou, deixou de fazer o bem e fez o mal, o que vai prevalecer na vida dele é o mal. Então é preciso anunciar, mesmo que alguém deixe de servir ao Senhor. O terceiro ponto é falar sobre o inimigo, O inimigo já floresceu a vara. Então vai falar aqui que Nabucodonosor já estava pronto para entrar em Israel e levar cativo aquele povo, porque era de Deus
essa sentença, isso era algo programado, que Deus tinha avisado já que ia vir. E o povo, às vezes, você fica pensando, Deus não vai fazer isso não, Deus não vai julgar não. Aí você só vê as catástrofes acontecendo, tudo acontecendo, e você diz, é o povo que está destruindo a Amazônia, é porque o homem não está cuidando da natureza, é porque o homem não está cuidando de si mesmo, o homem está deixando ele ser levado, né, pela idolatria e pelas coisas que não agradam a Deus. Então ele disse, a ruína já floresceu, estava falando aqui já estava pronto, e que Nabucodonosor, quando vem, Deus permite, e aí ele vem e acrescenta a soberba dele, o desejo da maldade no coração dele, e ele faz muito mais do que o que era para fazer. Ele castiga muito mais do que o que era para castigar, até o ponto dele se engrandecer e fazer o que ele fez e ser castigado por Deus. Entendeu? Nós percebemos aí que como foi grande a sua ira. E quando ele pegou, sabia que era povo de Deus e que estavam presos nas mãos dele, aí ele se engrandeceu mais. Por quê? Porque é o inimigo nele, neste momento, né? Da ira, então do furor, ele se engrandeceu e se achou igual a Deus. Então é complicado isso, né? Nabucodonosor extrapolou os limites e foi cruel na aplicação dos castigos. Aqui no ponto 3, terceiro ponto. Nabucodonosor ele descende daqueles reis da Cádia, dos primeiros reis ainda desse primeiro império acadiano, né? Então, foi um rei que Deus permitiu e ele reconstruiu, ou seja, o Império Babilônico vinha sendo reconstruído, e ele agora estava como rei de Babilônia, né? Mas achava ele que poderia até pensar, como já mencionei antes em outro vídeo, que ele achava que Babilônia seria invencível, né? Então Deus, para mostrar que ele é soberano e que lá de cima ele está controlando, tudo tem seu tempo, ele veio também, depois que ele trouxe julgou Judá, depois ele foi julgado por julgar a Judá. Então é aquilo que a gente diz, a gente aponta para você e tem outros aqui apontando para mim. Então quem fala o julgamento final é Deus. Então nós precisamos entender que o juiz adivinha, né? Conclusão: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficaria impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes, o apelo dramático de Ezequiel e o exemplo clássico dessa verdade. Então o povo estava bem conhecido, como nos dias atuais, o povo conhece, o povo entende, o povo vai para a igreja, o povo faz voto, o povo recebe bênção, gosta de receber profecias, recebe as bênçãos do Senhor, mas na hora de obedecer a Deus o povo cai fora. Então o fim vai vir sobre a vida de cada um. E o julgamento de Deus diz que não é sem misericórdia. Imagina aí, Deus é amor. Até tem pessoas até pensando que Deus não faz isso porque Ele é amor. Você não tem que misturar o amor com essas coisas não, né? Analise simplesmente quando você ama um filho, isso, aquele outro, depois você precisa bater, você precisa corrigir. Então imagine que o amor e a correção, a justiça é diferente, né? Então nós precisamos entender que Deus, Ele faz tudo isso e fez tudo isso avisando o homem, porque Ele não quer que o homem seja destruído. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É assim que diz a palavra. Então Deus avisa para que o homem se arrependa, para ele salvar. Então Deus avisou Israel. Israel não se preparou. Avisou Judá. Judá não se preparou. Está avisando a nós. Cabe a nós se preparar. Se você crê, busque a palavra do Senhor, né? Busque a Jesus e o aceite como seu Salvador, que seja e siga Ele, né? Curta, comente, para que a palavra de Deus seja
chegue mais adiante, né? Curta, se inscreva, né? E o Senhor abençoe a cada um.